O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve na capital e conversou com empresários catarinenses sobre os rumos da economia brasileira. Ele apresentou um quadro em que destacou a evolução do Brasil em diversos indicadores e mostrou como o país se encontrava em maio de 2016 e como estão os dados até novembro deste ano. A inflação, por exemplo, passou de 9,3% para 2,7%. A taxa de juros de 14,25% baixou para 7,5%. O PIB saiu de uma queda aí de 5,4% para um crescimento de 1,1%. Segundo Meirelles, isso foi conquistado com uma agenda de reformas e enfrentando problemas de longo prazo. Ele observou que a economia de Santa Catarina está dando mostra vigorosa de crescimento, com desempenho aí acima da média nacional, mas lembrou que o Brasil como um todo cresce e cresce bastante. Meirelles também defendeu a reforma da Previdência e informou que a idade média de aposentadoria no Brasil está entre as mais baixas do mundo, que é de 59,4 anos. A palestra foi, de uma forma geral, marcada por mensagens positivas do ministro, que afirmou que o país saiu da mais longa recessão da história. E agora o país está recuperando, um ritmo forte. Mês de outubro já foram criados mais de 70 mil, quase 80 mil. Nós tivemos um probleminha aqui na entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mas de forma geral ele falou aí dos números positivos da economia brasileira e fez grandes e boas previsões para 2018, né, Janine? Bom dia. Bom dia. O interessante é que na área política, o ministro, primeiro, ele tem uma grande formação profissional e ele tem entregas importantes. Durante o governo Lula, os 8 anos dele foram de muito sucesso à frente do Banco Central e agora no Ministério da Fazenda ele faz a mesma coisa. Está entregando uma inflação mais baixa, juros menores, trabalhando o fundamento econômico e deixando realmente essa perspectiva boa. A única coisa que ele falou em crescimento forte da economia. Vamos colocar um pouquinho o pé no freio, ele já entra como um possível pré-candidato na próxima eleição, então esse forte vem por força da empolgação. A economia vem crescendo, se sustentando nesse crescimento com bons indicadores, só que esses indicadores não são tão fortes e vigorosos, são apenas sustentáveis, e mostram que no longo prazo, no médio prazo, o próximo ano já tem uma perspectiva melhor, mas a partir de 2019 a gente vai entrar realmente num fluxo mais adequado, né? E ele coloca a reforma da Previdência como o balizador de tudo isso. E eu acredito que não é apenas isso. A reforma da Previdência é importante, mas a gente precisa tratar com maior seriedade porque vai atingir a vida de muitas pessoas. O ministro, inclusive, ele já é aposentado, né? Ele se aposentou com mais ou menos 28 anos de trabalho. E a gente sabe que a média vai passar para 40, num país onde a rotatividade da mão de obra é muito alta, em épocas onde não há crise, ultrapassa 40% ao ano, ou seja, as pessoas mudam muito de trabalho, e vai ser muito difícil contribuir por 40 anos consecutivos. Então, a gente precisa realmente, para ter, né, a aposentadoria integral. Então, são dados interessantes para a economia. Algumas cautelas a gente precisa de ter, mas realmente ele está fazendo uma excelente entrega. E, Janine, nessa palestra que ele deu aqui na sexta-feira na capital, o presidente da Fiesp, o Glauco Corte, entregou aí uma agenda de desenvolvimento para o setor da indústria em Santa Catarina, é isso? Exatamente, onde estão os principais problemas. Essa agenda da Fiesp, ela pega a burocracia, que encarece, por exemplo, 37% o nosso produto que é exportado, porque o trâmite burocrático é muito pesado, é moroso, então toda essa perda, 37%, apenas um único portal de exportação criado com a Argentina deu uma economia de 30% nos custos e acelerou, enfim, né? E a gente sabe que burocracia, reforma tributária são fundamentais nesse momento, assim para alavancar a economia nos próximos anos. Janine, obrigada pela sua participação. Mais informações sobre economia na coluna da Janine no Jornal Notícias do Dia.